Voltamos com mais um vídeo essa semana e se de repente você entrou nesse canal e não me conhece, eu sou a Edna Cardoso, uma das conselheiras aqui do canal do Socorre-me, e hoje eu quero convidar você a meditar um pouquinho comigo sobre a história do rei Davi. Rei Davi, ele teve dois gigantes, o qual ele conseguiu vencer e que todos conhecem, que é o gigante Golias. Para quem não conhece a história aí do rei Davi, começou lá em 1 Samuel 16, quando ele foi ungido, o Espírito de Deus se apoderou sobre o rei Davi, e aí é quando ele vence ali o Golias, ele já tinha matado o leão, o urso, e começou a participar de algumas batalhas, mas sempre que ele ia para essas batalhas, nós vemos ali no livro de 1 Samuel, ele consultava ao Senhor se ele deveria atacar os filisteus, se ele deveria perseguir os amalequitas. Então tudo ele consultava ao Senhor para que ele pudesse ter sucesso ali nas batalhas. Mas um determinado tempo, o rei Davi, já reconhecido como rei diante de Israel, ele decide dar um descanso para ele, dar umas férias para ele. Nós vemos lá na história 2 Samuel 11, no versículo 1. Na época da primavera, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe e com seus servos e todo Israel, e eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Agora, o que é interessante, porque a palavra ela nos conta aqui que Davi, ele deveria estar na guerra, porque os reis iam para a guerra na primavera, só que ele decidiu ficar ali. E quando ele fica, um certo dia ele sai para dar uma volta no palácio. Não sabemos aqui o que aconteceu com o rei Davi, por que ele não foi para essa guerra, por que ele não consultou o Senhor se ele deveria ir, mas ele decidiu ficar. E a palavra nos conta que de repente ele avistou uma mulher linda tomando banho, uma mulher muito bonita, que é a Batseba, e mandou chamar essa mulher. E a partir desse momento é onde começa ali as mudanças na vida do rei Davi. Começa as consequências a acontecer, porque esse gigante, Davi, ele não venceu, é o gigante do adultério. Ele olhou para Batseba, ele desejou com os olhos dele e ele automaticamente mandou chamar Batseba, mandou buscar Batseba, e ali ele concluiu tudo aquilo que ele queria, e é onde começa a vir as consequências. As consequências que ela engravidou, ele não conseguiu resolver do jeito dele, mandou colocar Urias de frente com a batalha para que ele pudesse ser morto, e depois de um certo tempo ele tomasse Batseba como a rainha dele e pudesse assumir aquela criança. Mas sabemos que não é tão simples assim. Quando nós caímos no pecado, o Senhor ele nos constrange. Aqui na situação de Davi, ele mandou um profeta, o profeta Natã, para ir confrontar Davi. Na nossa situação, nós temos o Espírito Santo que nos constrange. E é isso que eu quero trazer como aplicação hoje. Muitas vezes nós tiramos umas férias sem um propósito e fazemos como o rei Davi. Nos sentimos seduzidos pelas coisas ao nosso redor, por situações, acessamos vídeos sem um propósito, assistimos séries, filmes que vai nos despertar uma memória ou vai nos fazer nos aprisionar àquela situação. E é onde eu escuto muitas mulheres me dizendo assim: eu nem sei de que forma eu entrei nesse mundo da pornografia, mas eu também não estou conseguindo sair. E aí o que acontece nessa situação? O rei Davi, sempre que ele ia fazer algo, ele pedia uma direção para Deus. Mas nessa situação ele não pediu uma direção para Deus, para ficar no palácio, para não ir para aquela guerra. E muitas vezes somos nós. Achamos que estamos com um nível tão elevado com Deus que esquecemos de pedir as direções para Ele. A direção até para assistir um simples filme, para assistir um simples seriado, esquecemos de pedir essa direção para Deus, porque acreditamos que são firmes com o Senhor, acreditamos que estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo, e que mal faz uma diversão, e que mal faz um bom descanso. Mas será que estamos preparados para ter o descanso naquele momento? Estamos preparados para assistir aquele filme com determinadas cenas? É isso que eu quero que você reflita através desse vídeo. Reflita nessa palavra, como foi a vida de Davi. Ele teve as consequências, porque quando o profeta Natã foi confrontar ele, as consequências começaram a vir sobre a vida dele. Quando o Espírito Santo nos constrange, as consequências também virão. Mas Davi, ele se chegou diante de Deus. Ele se rasgou diante de Deus. E ele disse: eu pequei contra ti somente pequei.
Só que também lá no final do Salmo 51 ele pede: Senhor, restitui a alegria da salvação no meu coração. Restitui, me dá um coração obediente a Ti. E o Senhor, Ele restituiu ao rei Davi. Ele teve as consequências? Claro que ele teve as consequências. Mas o que eu quero te convidar é você refletir sobre o teu pecado, para que nós possamos sim nos achegar a Deus com coração sedento do Senhor, com coração contrito, com coração quebrantado, porque o Senhor, Ele não resiste um coração quebrantado e contrito, para que você possa colocar a sua verdade, como o rei Davi colocou a verdade para Deus, e aí o Senhor veio e restituiu todas as coisas, porque muito melhor caminhar com o Senhor, mesmo tendo as consequências do pecado, sabendo que o Senhor está ali para nos fortalecer, do que ficar sozinhos, distante do Senhor, com a acusação do inimigo na nossa mente, sem a alegria de viver, porque aonde entra o pecado, quebra-se a conexão com Deus e nós vamos morrendo espiritualmente e carregando aquela culpa. Por que isso entrou na minha vida? O porquê que eu estou aprisionada nesse pecado? O porquê eu não consigo me desprender desse pecado? Eu quero te convidar hoje a se quebrantar na presença de Deus, a se arrepender desse pecado, a colocar a tua verdade para Deus e pedir que Ele restitua em você um coração obediente, um coração contrito a Ele, para que você possa viver coisas novas na presença do Senhor. E se de repente você ainda não conhece o nosso e-book, que foi feito especialmente para as mulheres, Libertas para Libertar, porque eu acredito que da mesma maneira que um dia Deus ele me libertou de tudo que eu praticava no mundo, Ele também pode libertar você. E juntas nós podemos alcançar outras mulheres. Então acesse o nosso canal, baixe agora esse e-book para que você possa também se libertar do vício da pornografia, da masturbação, da imoralidade sexual. E eu quero deixar também aqui no topo da tela algumas dicas de vídeos para que você possa nos acompanhar no nosso canal e juntas que nós possamos vencer esse mal. Nós estamos aqui também para te ajudar. Se você precisa aí de um apoio, nossos telefones estão aqui disponíveis para vocês, que vocês possam nos ligar e que nós possamos acompanhar vocês, porque sozinho é muito mais difícil. Juntos fica mais fácil para passar por esse processo. Amém? Então entre em contato conosco que nós queremos te ajudar. E eu te vejo aqui na próxima semana, um próximo vídeo. Até lá, Deus abençoe vocês.